e está aqui um relato impressionante dos efeitos que o Eric experimentou ao começar a entrar nesse mundo da alimentação vegana. Uma alimentação perigosa, uma alimentação modinha, uma alimentação anticientífica e que está enganando muitos jovens, né? Quer dizer... Uma alimentação perigosa. Fala pessoal, Alisson falando e hoje a gente tem vídeo react, é isso mesmo, eu sei que vocês estavam ansiosos por eu trazer mais reacts e realmente tem muita coisa aí pra gente comentar, pra gente reagir, mas hoje eu achei curioso que me mandaram, o Cavaleiro Ateu me mandou numa publicação aqui no canal no YouTube pra eu refutar um vídeo, e aí eu fui entrar no vídeo e vi que na verdade era um depoimento de um ex-vegano. Bom, eu não sei se eu consigo refutar depoimentos, mas eu vou reagir ao depoimento de um ex-vegano. Já me digam nos comentários aí se vocês acham que ex-vegano é alguma coisa que existe, né? E se você ainda não é membro do canal e quiser fazer parte dessa comunidade maravilhosa, tendo acesso a diferentes benefícios, já sabe, clicar aqui no botão Seja Membro aí embaixo, tá bom? Enfim, sem mais delongas, bora pro papo. Ok, vamos para mais um vídeo aqui no canal, e esse vídeo aqui é um vídeo de depoimento. O que aconteceu? Depois de ter gravado alguns vídeos mostrando os problemas do veganismo, principalmente para a questão emocional, para a questão cognitiva, ou seja, estudos mostram que o vegano ele tem maior tendência em sofrer de depressão, em sofrer de ansiedade, em suicídio e também perda da condição cognitiva, em outras palavras, perda da inteligência. Ele está citando aqui um estudo que foi publicado, acho que no começo do ano passado, não me lembro, média populacional entre veganos e não veganos, em termos de saúde mental. E aí o estudo achou que existe uma tendência em veganos terem pensamentos mais ruins para a própria saúde emocional deles. E aí que muitas pessoas pensaram, olha só, viu, tu ser vegano é algo que vai piorar a tua condição de saúde, né? Tu comer só vegetais vai ser ruim para ti. Ou seja, tem uma causalidade que o próprio estudo não mencionava, que era da questão de alimentação à base de vegetais e a questão da ideologia em si. O vegano, ele não é plant-based, né? A alimentação dele é plant-based, é baseada em vegetais, mas o vegano não se limita na questão alimentar. O veganismo vai além. O veganismo está preocupado de fato com o abuso dos animais domésticos, né, que passam pela nossa mão. Então o vegano, ele necessariamente ele tem que ter uma visão de que usar os animais da forma que a gente está usando é algo errado. E aí que para ele saber se é algo errado mesmo, ele precisa olhar para o que está acontecendo. Ele precisa olhar para as barbaridades, para os abatedouros, para as fazendas industriais de criação extensiva e também intensiva. Ele precisa ver que o mundo é um lixo em termos de exploração animal. E é essa tendência de perceber que o mundo é um lixo em termos de exploração animal que faz com que o vegano fique um pouquinho mais borocochô, tu fica pra baixo, porque tu vê que é tanto abuso atrás de abuso, e tu te revolta com aquilo, e tu acha que aquilo ali é injusto, que tu vê, tipo, tá, isso não tá tendo solução, não estamos conseguindo acabar com isso, e tu fica pra baixo. E esse ficar pra baixo é tu ter algum pensamento mais depressivo, alguma coisa assim, ficar mais recluso, não querer ir socializar com os familiares que tudo estão fazendo banquete de churrasco, que pro vegano é um banquete de cadáveres. Então é aquela coisa, se de fato o vegano, ele tem uma tendência a ter um pensamento suicida, ser depressivo ou o que for, não é em função da dieta. Então a dieta baseada em vegetais, não existe nenhuma evidência nem desse próprio estudo de que é ela que vai causar essas coisas. A tendência de ter qualquer coisa disso, e a maioria dos veganos não tem isso, é em função de que, daquela famosa frase, a ignorância é uma bênção. O vegano, ele não é ignorante para a realidade, ele tá olhando a realidade nua e crua, ele tá acostumado a ver as cenas de massacre, ele tá acostumado a ver documentários como Dominion, Terráqueos, e ele se vê impotente. É difícil tu saber o que tu pode fazer, tu só sabe que aquilo tá errado. Se vocês querem ter uma melhor noção sobre esse estudo aí, eu recomendo que vão atrás do Dr. Eric Slivich, que ele já respondeu esse estudo e mostrou que de fato não é alimentação vegetariana estrita, que é a alimentação do vegano que é o problema. Esse cara tá falando aqui no vídeo alguma coisa sobre tu ter perda de inteligência, o que for, isso também tá longe de ser comprovado, não existe qualquer evidência disso, não existe qualquer evidência de que tu ter uma alimentação baseada em vegetais vai te dar pensamento suicida, né? A única coisa que pode ser uma tendência é o fato de que tu vê que o mundo é um lixo em relação aos animais e tu não se sente muito capaz de fazer algo a respeito. E aí tu te sente impotente. E essa impotência destrói a nossa autoestima e a gente se sente que tipo, que merda. Mas é aquela coisa. É melhor tu viver na ignorância? É melhor tu fingir que nenhum abuso tá acontecendo? É melhor tu se insensibilizar pro abuso dos animais? Se essa for a alternativa, eu vou dizer que o vegano tem que saber lidar sim com qualquer tendência à depressão. Então não tem que misturar as coisas aqui. Logicamente que a gente sabia que isso daí ia causar uma certa polêmica.
e muitas pessoas atacaram o nosso trabalho, muitos veganos atacaram o nosso trabalho. Nota, eu nem sei que trabalho é o desse cara aqui, eu nunca vi esse cara na minha vida, só me mandaram um vídeo. Eu só sei que ele tem quase 65 mil inscritos, não sei com que ele trabalha, mas vamos seguir. A todos que enviam seus comentários, perguntas, o Eric, que está aqui nesse vídeo, que vai dar esse depoimento, ele escreveu algo, eu entrei em contato com ele, e aí eu solicitei a ele o seguinte: conta a tua história, que é muito importante isso daí, o que aconteceu com você, conte somente, realmente, a verdade, né, a tua experiência, e tá aqui um relato impressionante dos efeitos que o Eric experimentou ao começar a entrar nesse mundo da alimentação vegana, uma alimentação perigosa, uma alimentação modinha, uma alimentação anticientífica e que está enganando muitos jovens, né? Quer dizer, uma alimentação perigosa. Realmente, comer vegetais, aquilo que é indicado desde cedo por qualquer doutor que tenta controlar a nossa saúde, desde a pediatria, é algo realmente perigoso, né? A modinha, talvez, para algumas pessoas de fato que seguem, tentam ser vegana, provavelmente é modinha. Esse Eric que vai dar o depoimento, eu acredito que ele foi por modinha mesmo. Daí quando tu vai por modinha, tu faz cagada, e aí tu vai tentar culpar alguma coisa séria que não é modinha que tá por trás do veganismo. Então pode ser modinha no caso do cara que vai dar depoimento. Agora, anticientífica, meu irmão, tu não sabe o que tá falando. A Academia de Nutrição e Dietética americana, a britânica, a Kaiser Permanente, o Ministério da Saúde brasileiro, eles estão dizendo que a alimentação vegana é anticientífica? Eles estão ratificando a alimentação vegana. A própria OMS já reconhece que há vantagens numa alimentação baseada em vegetais. Então, anticientífica da onde? De onde é que tirou isso? Não sabe nem o que tá falando. Entra lá no meu site, alisonaugusto.com, vai na seção sobre saúde. Aprender um pouco sobre as evidências científicas em torno da alimentação à base de vegetais, para não ficar falando doideira. Então, se de fato os veganos acabaram te atacando, pelo visto, faz sentido, né? Porque não deu nem 2 minutos de vídeo e já falou, sei lá, uma baboseira atrás da outra. O ser humano está sendo a única espécie, né? Como sempre, querendo ir contra a natureza, a única espécie que está pensando mais nos outros animais do que na própria espécie. Então, isso é Não, eu tô pensando na minha espécie também, tô pensando em mim mesmo e ao mesmo tempo nos outros animais. Qual o problema de tu aumentar o teu círculo de consideração moral, de tu levar outros animais de outras espécies a sério? Não é o fato de que pertence apenas à minha espécie, o fato de eu pertencer a uma espécie, de eu, poder privilegiar os interesses da minha espécie, não é isso que vai fazer eu me cegar frente à justiça. É injusto, é simplesmente injusto privilegiar o paladar, os meus prazeres gustativos, os meus prazeres sensoriais, ao invés de respeitar a vida de outro animal que não quer morrer e que eu posso perfeitamente viver e tocar minha vida sem matá-lo. É simples assim. Mas as pessoas, como esse senhor aqui, acreditam que, né, eles conhecem bastante da realidade, que tu tem que comer cadáver para te sobreviver bem. Ó, minha pele tá tranquila, olha só aqui, ó, já 2 anos de vegano, nenhum problema, tô bem informado. Até agora eu não senti nenhum problema, nenhum dessas consequências nefastas, horríveis aí. Se eu sentir, eu atualizo vocês, mas eu acho que eu duvido muito. De toda forma, vamos ver aí esse depoimento que tô curioso. É um problema muito sério. Acompanhe esse relato até o final, porque vai valer a pena. Fala galera, meu nome é Eric. Eu venho então aqui no canal do Luciano Campos para deixar o meu relato de uma breve passagem que eu tive no vegetarianismo, já deixando claro que não segui o vegetarianismo estrito, né? Para quem não está muito familiarizado com esse termo, é aquele tipo de vegetarianismo que exclui qualquer alimento de origem animal, no caso... O cara... Peraí, tô tentando entender aqui. Breve passagem no vegetarianismo e ele não seguiu o vegetarianismo estrito? O título, ele tá aqui, ó, criticando a alimentação vegana, chamando de perigosa. E tá dizendo que esse cara é ex-vegano. Eu não sei se ele é vegano pelos animais, ou foi vegano pelos animais, ou porque ele queria seguir a modinha da dieta. Tentar ver aqui que... Eu não vou voltar, mas enfim. Resolvi fazer, claro, idealmente eu queria ir para isso. Mas eu fiz uma transição, né, para o ovo-lacto, que não exclui, né, como muitos aí já devem ter ouvido falar, o ovo-lacto, o vegetarianismo seria aquele que exclui todos os tipos de carne, porém não abre mão de ovos, nem de laticínios, nem de leite e laticínios. Né. Então eu fiz essa transição, né, tinha um sonho de realmente aderir a uma dieta vegana.
Tá, então ele fez uma transição ovo-lacto vegetariana. Essa aí que é a mais padrãozinha, a mais, de certa forma, socialmente aceitável, né? Aquela que dificilmente alguém critica hoje em dia. O pessoal critica mais os veganos. E eu fui ovo-lacto de 2013 até 2019. A grande questão era que eu não tinha informação suficiente para saber o que acontecia com as vacas e com as galinhas poedeiras. Daí foi só quando eu tive acesso a essa história toda, que de fato coloca qualquer ser sensibilizado em depressão, né? Com esses abusos que ocorrem nessas indústrias e que são escondidos da gente, lacrados da visibilidade pública em função do fato de que isso vai provocar a demanda, vai provocar uma diminuição da demanda, eu percebi que eu tinha que parar de ser ovo-lacto para ser vegano. Mas pelo visto esse cara aqui nunca foi nem sequer vegetariano estrito, mas ele tinha dieta vegana como meta, enfim, não sei nem se ele estava preocupado com os animais, vamos ver. Ainda não tivesse nada de exploração animal, né? Nada de nenhum tipo de sacrifício, digamos. Ah, beleza. Agora ele falou algo que é o papo do vegano, exploração animal, sacrifício. Ele não falou só da dieta. Isso mostra que ele tinha, parece que ele tinha uma tendência razoável em chegar no vegano. Para poder me nutrir. Então, então eu inicialmente apenas excluí todas as carnes, assim, foi de um dia para o outro. Né? No começo foi de boa, não tive, assim, aparentemente não tive nenhum efeito colateral nas primeiras semanas, né? Mas precisamente isso foi há 4 meses, sabe? Fechou uns 4 meses, assim, que eu voltei a comer carne foi no sábado retrasado. Ele teve uma experiência só de 4 meses ovo-lacto vegetariano. Curioso. Até pela data de postagem aqui no vídeo no canal do Luciano, vocês vão ver. Foi no sábado, a partir faz mais ou menos uns 10 dias assim, que eu voltei a introduzir a princípio queijos, que eu havia cortado os laticínios também, né? Durante esse tempo. E adicionei que e aí as outras. Ele tinha cortado os laticínios, era o quê? Ovo vegetariano? Ou ele tinha sido vegano? Eu não sei, ele não especificou direito, eu acho. Então, o que aconteceu? Né? Eu, antes de fazer essa transição, eu havia então tomado a decisão de cortar, né, a princípio, todas as carnes da minha alimentação. Né? Fui confirmar assim, em diversos artigos, sites, né, na própria grande mídia. Vi os alertas, sim, né, os efeitos que pode ter, então os cuidados que precisa ter. No YouTube, fui direto na profissionais de saúde, nutricionistas, médicos, que são estudiosos nessa área, né, para confirmar se era a possibilidade assim, de viver a princípio sem carnes. Não é? Consultei uma nutricionista, também especialista, que atendia veganos, vegetarianos, né, e ela me confirmou, me passou uma lista de alimentos, de cuidados, que se deve ter quando faz esse tipo de restrição, né? E também, ela simplesmente confirmou tudo que eu já vinha pesquisando. Outra coisa, ele falou já umas 2 vezes sobre restrição. Dieta vegetariana estrita não é restritiva, não é uma restrição alimentar que tu tem. Uma restrição é quando determinados alimentos, por algum motivo de saúde, eles estão restritos. Por exemplo, intolerante à lactose, ele tem uma alimentação restrita àqueles alimentos que contêm lactose. Um alérgico à proteína do leite também. E por aí vai, né? Alérgicos a várias coisas, né? Eles têm uma dieta restrita. A dieta vegetariana estrita, a dieta vegana, a gente não chama de restrita. A gente chama de estrita, sem o R na frente. O cara que tem uma dieta vegetariana estrita, ele tem uma dieta estritamente vegetariana. Não é restritamente. Não é como se ele tivesse algum impeditivo de comer carne. Ele apenas não come. Não é que tu vai tirar carne, leite e ovos e tu vai comer menos e vai ter só arroz, feijão e batata. E alface. Não é isso. Tu vai ter toda aquela variedade que já existe no reino vegetal, que a grande maioria das pessoas que tem uma dieta padrão onívora não conhece toda essa variedade. Pessoas geralmente vai falar aquafaba, eu uso aquafaba para fazer bolo. Pessoas geralmente tipo, aquafaba, o quê? Né? As pessoas nem sequer imaginam o que é aquafaba, mas é uma coisa que é muito comum quando tem uma dieta vegetariana estrita, porque tu descobriu que aquilo existe e é fácil de fazer. E outras coisas, sei lá, agar-agar para dar algumas ligas, enfim. Então é aquela coisa, tem que corrigir esse linguajar aí. Tu não tá com uma restrição alimentar. Não é como se tu tivesse doente para alguma coisa de origem animal. Não é, tá? Então é só esse ponto. Usando na internet, né? Todas as informações que estão na maior parte ali da mídia, que estão na mídia no YouTube, que estão disponíveis. Então, bom, eu vou fazer assim, eu vou fazer o teste, né? Se der, né? Se caso tiver que voltar a consumir carne por questões de saúde, se eu não aguentar o tranco, eu volto atrás, que foi o que eu fiz, né? E segui, sim, entrei no ovo-lacto,
eu ampliei o meu cardápio, né, como muitos relatam, é a mesma coisa que muitos relatam quando faz essa transição, seguir a recomendação dessas pessoas, desses profissionais. Então eu passei assim, ter acho que eu nunca tive, né, também nunca aprendi tanto sobre nutrição durante esse tempo, durante esses 4 meses para cá. Até também, isso foi importante porque eu deixei de consumir alimentos, certos alimentos, leguminosas e fibras que eu vi que estavam, né, me fazendo mal. Estava tendo até reações alérgicas, como manchas vermelhas que apareciam direto, né? Alimentos que depois de ter cortado, foi confirmado que essas manchas elas desapareceram. Inchar. Ou seja, esse ex-vegano em particular, que pelo visto ele nem chegou a ser vegano, mas ele parece ter uma mentalidade de preocupação com os animais, ele deu algum indício disso. Ele tem algum problema próprio do organismo dele que talvez seja alérgico à soja, a alguma proteína de origem vegetal que pode estar encontrada nas leguminosas, tal como muita gente que come carne e derivados, proteína do leite, como eu mencionei antes, ou a proteína do ovo. Então, temos pessoas e pessoas, casos e casos. Então tu não pode pegar um caso de uma pessoa que tem um problema em particular e talvez, né, leguminosa tu tem que deixar demolhando. 12 horas no mínimo. Se pá, talvez ele pegava o feijão, pegava o grão de bico, pegava, sei lá, a soja, pegava qualquer outra leguminosa e ele já botava na panela de pressão, sei lá, e comeu em quantidades absurdas porque ele achava que precisava comer tanto mais e misturava tudo isso aí pra poder dar conta da carne. Não sei qual é a história dele. O ponto é que se ele tinha manchas vermelhas ou qualquer coisa em função de leguminosa, o problema é ele e não a alimentação baseada em vegetais. É tipo, a pessoa vai lá e teve uma dieta comendo amendoim. Ela teve alergia a amendoim. Não comam amendoim porque vai dar alergia a vocês. Não, o problema é a pessoa que comeu. O problema é o organismo dela, que não consegue reagir bem àquele determinado alimento. Então isso aí é uma coisa que tem que ficar atenta. Não é porque ele teve uma experiência ruim com algum tipo de vegetal que logo, né, toda a dieta, que é toda a variedade de coisas que tu pode comer no reino vegetal é problemática. Por favor, né? Passos também, né, que depois eu descobri que era justamente esses alimentos naturais a princípio, que eu havia aumentado inclusive o consumo, já tinha esse problema com essas manchas vermelhas, mas eu havia aumentado e elas pioraram. De certa forma, os inchaços, passei a ter gases que eu nunca tive. É isso aí, é o que eu falei, a questão dos gases. A questão dos gases é em função da falta de demolhar, porque tem aquela coisa que fica na casca das leguminosas que é chamado fitato, que tu precisa tirar ele e por isso que é sempre bom. Cara, bota ali as leguminosas pra ficar demolhando. Eu vou comer feijão não hoje. Não bota na cabeça que tu vai comer feijão hoje. Amanhã eu como um feijão. Então hoje tu bota o feijão na água e troca essa água a cada 8 horas. Pelo menos umas 2 vezes vai ficar muito show de bola. Tu vai diminuir um monte a questão dos fitatos no teu organismo. Tá? Então isso aí é uma questão de atenção própria tua. Isso não é um problema da dieta vegana. Porque a maioria dos veganos que sabe o que tá fazendo não vai passar por esse problema. Mas é aquela coisa, os gases são efeito natural. Significa que o intestino tá funcionando bem, tá? Se tu não tem gases é que tu tá com problema. É que daí tu vai passar por aquilo que os médicos chamam de constipação. Constipação não queira nem pro teu pior inimigo. Sabe aquela coisa chamada hemorroida? É muito comum para quem tem constipação. Pessoas que têm constipação, elas não têm tanta fibra passando no seu organismo. Tá, e aí que elas vão ter problemas aí de cagaduro, por exemplo. Os dois lados têm vantagens e desvantagens. A pessoa que come produtos de origem animal provavelmente não vai ter tantos gases, o que é uma vantagem social. Não é uma vantagem pro teu organismo, é uma vantagem social de as pessoas não te julgarem porque tu não tá com tantos gases. Arroto, por exemplo, é um gás. A vantagem do outro lado dos veganos, que tem alimentação mais baseada em vegetais, a desvantagem pode ser ter mais gases, mas a vantagem é que tu tem fibras operando ali loucamente e tu não tem mais problema e tu nunca vai ter constipação na tua vida. Enfim, parece que o caso dele em particular é, primeiro, que é a questão das manchas vermelhas. Isso aí parece uma reação alérgica, é algo do próprio organismo dele. Segundo, a questão de ele ter gases. Provavelmente é porque ele não soube conduzir as leguminosas com a parte de demolhar a elas, né? Gases direto por causa do consumo amplo assim de frutas. Por mais de ano assim eu fui comendo feijão, coisa assim, sem botar demolho. Agora que fica demolho, cara, coisa boa, sabe? Melhorou muito. Mas esse tempo todo eu não larguei de respeitar os animais só por causa de uns arrotos, de uns peidinhos. Nada a ver, cara. Eu acho que a vida deles não vale menos do que eu tô aqui agora e dou um arroto, sabe? É ridículo, mas enfim. Verduras, leguminosas. Sabe, nunca consumi assim tantos vegetais. Já consumi até bastante, eu continuo consumindo, né? Mas da forma como eu fiz durante esse trajeto mesmo no ovo lácteo, de fato aumentei meu cardápio, passei a ter uma alimentação como nunca, assim, a mais natureba possível, né?
Não, nada de farinha branca, nada, soja não, eu não aderi a soja, né, porque apesar, né, da minha nutricionista, né, ela ter assim, a princípio ela me... A soja é considerada um alimento completo, tá? Ela tem tudo que a gente precisa em termos de macronutrientes, tá ali. Tem gente que considera ela um alimento completo. Tem gente que demoniza a soja. E aí algumas pessoas que demonizam é porque elas não querem que o ser humano concorra a soja com o gado. Não, a soja tem que ir pro gado, né? Porque o gado tem que ser alimentado para fazer carne. Mas enfim, tem toda uma disputa sobre a soja. Quer consumir soja? Consome. Quer, não consome. Eu consumo de boa, toda semana eu como sei lá quanto de soja. Conheço gente que faz a musculação e come soja todo dia, né, em função da densidade proteica. Então, eu não sei por que tu botar essa restrição. Eu não sei por que tu pular direto para uma alimentação natureba. Pode te permitir variar, cara. Não precisa ser purista na hora da transição. Enfim. Receitou assim, ó, se tu quiser, não é obrigatório, né? Mas é soja, assim, produtos fermentados, o natto, o tofu, né? Que aparentemente são assim, mais seguros, né, do que ela in natura. Mas esse eu não cheguei a consumir. Então foi indo, né? Foi nas primeiras semanas, assim, tive até efeitos positivos, né? Senti aquela leveza, né? Como até muitos relatam, ou até um melhoramento na pele. A leveza é em função de que a microbiota ela não trabalha tanto quando tu bota a proteína animal ali. Tu sente, qualquer pessoa que come uma carne, churrasco, coisa assim, depois que almoça fica aquela se sente pesado. Se vocês que estão assistindo e comem carne, comenta nos comentários, como é que você se sente depois de comer um churrasco, alguma coisa assim? Como é que sente o teu corpo assim? Parece que toda a energia foca pra barriga, né, pro estômago ali. Uma pessoa que tem uma alimentação vegana, ela tende a, depois que ela come bem, ela sente que ela tá satisfeita, que ela tá cheia, mas ela não se sente pesada. Tu não sente aquela peso assim da carne, tu sente, eu tô satisfeito. E tu já pode sair dali e fazer outras coisas, sabe? Então tu não sente que tu tem que parar e dormir, sabe? Enfim. Então realmente, a maioria das pessoas que muda pro veganismo, assim, elas costumam relatar essa leveza. Aparente, assim, uma disposição maior, uma energia, assim, mais, digamos, mais radiante, né? Vamos dizer, uma clareza mental tive, né? No começo ali, no primeiro mês, seguindo sendo ovo-lacto, né? Consumindo apenas uma porção de queijo por dia, cerca de 4 ovos, né? Eu costumava consumir, e o resto, assim, botava diversos cereais integrais, leguminosas, sabe, verdes escuros, tomar sol também, seguindo todas as recomendações, né? Se alertando sobre a vitamina B12, cheguei sim a fazer um uso de suplemento para poder garantir, né, de não ter nenhum efeito negativo por falta dessa vitamina. E cheguei a suplementar também com triptofano, né, um complexo de triptofano com vitamina B, B6, B9, tinha óleo de coco também na composição, né, que é muito indicado. Então, tudo certo, né, fazendo exercícios físicos regularmente, né, fazendo caminhadas a princípio, né, que nem eu sempre fiz. E foi indo, né. A partir entrou no segundo mês ali, eu comecei assim a já, né, ainda estava sentindo até uma adaptação, né, estava começando a sentir uma adaptação, não faz parte, né, até um certo desequilíbrio já depois de mais ou menos um mês, né, mas aparentemente assim para mim estava ainda ok, ainda estava tudo ok, né. Então eu decidi cortar o queijo agora, né, que eu já não, o leite e laticínios a princípio tomava. Era uma porção de queijo, um copo de leite por dia, né? Eu resolvi cortar isso aí, mas claro, aí eu dei mais uma ampliada ainda, obviamente, para poder suplementar, né? Passei a consumir também mais frutas, adicionar mais leguminosas. Eu caprichei bem nesse cardápio, seguindo as orientações também da minha nutricionista, né? Uso continuado desses suplementos e tudo. Então, Só pra falar que ele tá falando de uso continuado desses suplementos. O único suplemento que tu precisa, obrigatoriamente, numa dieta vegetariana estrita, é a B12. A B12 também vai ser indicada para alguns ovolactos e até para pessoas que comem carne, tá? Porque tem estudos que dizem que 40% da população, especificamente na América Latina, tem deficiência de B12. Então, a grande maioria desses 40% não é vegano, ou seja, come algo de origem animal e ainda assim precisa de suplementação de B12. Porque a B12, encontrada em produtos de
origem animal, esses próprios animais recebem essa suplementação, tá? Vou deixar no card aí em algum lugar para vocês verem sobre a questão de como uma dieta onívora padrão usa mais suplementos do que uma dieta vegetariana estrita. A B12, então, ela vai ser administrada em forma especialmente de cobalto, né, para esses animais de corte, mas também vai ser também administrada como a própria vitamina B12 já sintetizada ali também para alguns desses animais, né? Esses animais vão receber outros suplementos também, como cálcio. A vaca também passa por processo de descalcificação, especialmente no momento da gestação, que ela está tendo que dar leite, enfim. Então ela precisa bastante de cálcio suplementado. Vamos precisar de outras vitaminas, minerais, macronutrientes também. E os caras suplementam tudo isso na ração desses animais. Então quando tu come esses animais, tu está comendo por via indireta esses suplementos, que a grande maioria deles são sintéticos, tá? Então tu pode pensar, tô comendo uma alimentação mais natural por comer uma carne? Não, tu não tá. Tá comendo algo que é cheio de coisas ali, até antibióticos junto. E talvez alguns hormônios, talvez. O ponto é que tu não precisa de todos esses suplementos que esse cara parece estar dando a entender numa dieta vegana, vegetariana estrita. Tu não precisa. Tu só precisa da B12. Se tiver algum problema teu, aí talvez tu vai precisar de uma vitamina D, porque, sei lá, tu não tá pegando sol. Ou talvez tu precise de uma vitamina DH, da ômega 3 aí, baseada em vegetais. Mas tem gente que toma, por exemplo, o Fábio Chaves toma essa aí pra garantir, mas não é necessidade numa dieta vegana, porque tu pode ter o ômega 3 e o ômega 6 em outras formas de origem vegetal. Enfim, só esse ponto, é bom salientar. Vocês não precisam tomar um monte de remedinho, ter uma alimentação equilibrada vegana, tá? E pode até dar algum tipo de disfunção de tu tá, sei lá, tu tá tentando controlar por via farmacêutica a tua dieta quando isso não era necessário. 2 semanas depois que eu cortei o queijo, tá? Eu comecei a sentir fadiga, sensações de só corrigindo. Que eu tava na minha cidade natal, agora eu lembrei, eu tava na minha cidade natal, eu ainda não tinha cortado o queijo, eu vim pra cá, né, no caso aqui, eu moro em Santa Catarina, e aí isso, antes mesmo de cortar o queijo, já tava me dando alguns efeitos colaterais, eu já tava começando a sentir efeitos de sintomas de depressão, né, a olheira já tava pegando, olheira profunda, né, como vocês veem, eu tenho... isso aqui é de genética mesmo, eu já tenho uma certa olheira, mas assim, aumentou. Até, por exemplo, até 10 dias atrás, que hoje é dia, agora eu não sei ali, bom, mas na data de postagem desse vídeo vocês vão ter uma ideia, no canal aqui. Mas aqui foi cerca, para mim, de 10 dias que eu voltei a adicionar carnes na minha alimentação. Né? E, bom, esses efeitos eles sumiram. Até 10 dias atrás eu tinha um buraco negro ao redor dos olhos. Né? Isso aí de olheira nos olhos eu nunca vi relato nenhum de vegano nenhum. Nunca vi. É a primeira vez que eu vejo alguém fazer uma associação a isso. Não sei que tipo de coisa ele estava comendo, ou ele deixou de comer, ou se é de fato alguma coisa vegetal ali. Enfim, isso aí é algo que tu tem que explicar a partir de um acompanhamento nutrólogo mesmo, né? Não é normal, tá? Porque ele falou que essa da olheira ser genética nele. Então pode ter algum tipo de... alguma coisa ativadora ali no que ele tá comendo que ele só não foi mapeado, mas também é aquela mesma coisa. O problema dele, não é o problema da dieta vegetariana estrita. Muita gente vai ter sucesso para curar alguma doença que associada a alguma coisa com uma dieta vegana. Tem gente que vai ter fracasso porque, sei lá, vai ter algum problema do próprio corpo dela que não se adapta bem àquilo, né? Mas a grande questão do veganismo não é dieta, tá? Já lembrando vocês. É de fato a questão de ser contra o abuso de animais e, na medida do possível e do praticável, fazer algo a respeito. Se esse cara simplesmente deu para trás por causa de olheira, não é difícil dizer que ele era vegano, né? Dores musculares, né? Mais precisamente aqui. Sempre que eu saía para caminhar, era meia hora, assim, começava a doer aqui, voltou a... Também não faço ideia de como a dieta dele pode provocar dores musculares aqui nessa região. Tipo, é aquela coisa, evidência anedótica. Ele não tá provando que a dieta vegetariana faz isso com a pessoa, ele deu a entender que ele tentou dar um acompanhamento adequado, a experiência dele foi que ele não se adaptou, é isso. A dor antes tinha diminuído, mas havia voltado essa dor, né, com umas pontudas, assim. E, nossa, depressão bateu, né? Antes mesmo de fazer esse corte, né? Voltando lá atrás, né? De leite, laticínios, eu já vinha sentindo esses efeitos. Aumentou, claro, depois que eu cortei, mesmo caprichando mais na alimentação. Então esses efeitos já começaram a dar, como a depressão, né? Estava explosivo, assim, né? Consegui lidar com o estresse, a nebulosidade mental, que a primeira coisa que afetou foi o cérebro.
A primeira coisa que afetou foi o cérebro. E curioso agora como é que afetou o cérebro dele, tipo. Queria falar com ele cara a cara. Cara, o que tu comia assim? Café da manhã, almoço, jantar, talvez algum café da tarde, só pra ter uma ideia mais ou menos de por onde ele tava indo aqui. O que ele suplementava, né? O que ele fazia de fato? Ele falou que ele fazia exercício físico. Essas dores no corpo podem perfeitamente ter a ver com exercício físico também. Qualquer pessoa começa na academia sente exatamente isso. Então a academia faz mal pra ti? Porque tu tá cansado? Porque tu tá fadigado por ter corrido numa esteira? Tu tá te adaptando, né? Enfim. E esse buraco negro, como eu mencionei agora, em volta dos olhos. Então foi bem trash, assim, cara. Foi foda mesmo. Né? Não tinha disposição para fazer nada, né? Aquela depressão comendo, aquela nebulosidade mental. Então eu decidi voltar com o peixe. Não quis adicionar laticínios, então eu voltei a comer peixe. Foi de um dia para o outro, foi numa quinta, foi da quinta para sexta. Eu mudei assim, nossa, sabe? Isso é o quê? Isso é uma grande evidência anedótica de que o problema dele não era exatamente a coisa de origem, a falta de produto de origem animal, né? Mas ele precisava de um viés de confirmação de que algo estava errado com ele e esse algo era algo de origem vegetal. Então ele foi fazer um teste. Eu suspeito que o que está errado comigo é a minha alimentação. Como é que eu vou tirar a prova? Vou comer algo de origem animal e se eu me sentir bem, eu vou provar para mim mesmo que era a alimentação vegetal. Como ele já tinha tendência a acreditar que era alimentação vegetal o problema, ele vai lá, dá uma mordida no peixe e já sente, uau, nossa, né? É o famoso viés de confirmação que o pessoal em psicologia cognitiva estuda. Tu faz alguma coisa, tu olha pro mundo de determinada forma a confirmar aquilo que tu já acredita. É o efeito placebo, tu já acredita que aquilo é verdade. Então tu só precisa confirmar para si mesmo e agora tu vai fazer um depoimento num canal no YouTube. Deu um boom assim na energia, deu um boom na disposição. Os sintomas por hora ali Já viram, né? Jesus multiplicava peixes porque os efeitos terapêuticos de comer um peixe, olha só, tu vira um cara super cheio de energia, acaba a tua depressão. Vamos começar a recomendar comer peixe para acabar com depressão de pessoas diagnosticamente depressivas. Porque esse cara nem diagnosticado pelo visto. Ele só falou que ele ficou depressivo, sei lá. Mas nem diagnóstico, ele não tá mostrando nenhum diagnóstico pra gente, pelo menos. Uma grande descoberta científica aqui que eu acho que todas as principais academias de nutrição e dietética do mundo precisam ver o que esse cara tem a falar. Porque assim a gente vai acabar com a depressão no mundo. Vai dizer assim, tem que comer peixe. Entendeu? Apareceram. E nesse dia seguinte o meu irmão veio nos visitar aqui. E até ele me avisou, né? Ele notou a olhar, só que eu ainda estava, né? Fazia menos de 24 horas que eu havia feito uma refeição uma rica em peixes e frutos do mar, outros frutos do mar. Então ele notou isso. Né? E depois ele me disse que eu estava assim, com a olheira, né? Que eu tinha perdido bastante massa, né? Eu já fazia ali uns 2 meses que a gente não se via. E de fato, né? Eu notei, eu havia perdido muita massa muscular, muita massa. Inicialmente eu havia assim, até dado uma emagrecida, até perdido uma pochete aqui, né? Até diminuir a barriga, só que depois de um tempo eu voltei a aumentar. E já nesse segundo mês, quando eu estava entrando pro terceiro, já comecei a ter problema com gases. Uma coisa que eu nunca tive gases assim direto. Mesmo, né, deixando 24 horas, até mais tempo as leguminosas de molho, trocando água e fazendo... Então ele, de fato, ele fez o demolho, pelo menos isso. Uma coisa que o Giancarlo Adler fala no canal dele sobre a questão dos gases, sobre uma forma de tu coibir muitos gases é tu evitar de comer muita variedade numa mesma refeição. No máximo 4 tipos de alimentos, né, numa refeição. Mas enfim, é aquela coisa. De fato, as leguminosas têm esse efeito, mesmo quando elas são demolhadas. Se tu demolhar, ajuda bastante, né? Mas se tu comer elas demais ou tu misturar muitas delas, por exemplo, bota grão de bico com feijão junto, né? Eu acho que tende a potencializar. Todo aquele processo para retirada o máximo possível dos antinutrientes, oxalatos, ácido fítico, lectinas e etc, né? Como vocês já devem saber. Então ele falou para mim, e inclusive aspecto envelhecido, né? Antes que a minha pele já que aparentemente tinha dado até uma melhorada, né? Digamos tinha ficado assim mais viva. No começo ali, de repente ele falou, eu tava com um aspecto envelhecido ali, eu me assustei, né? Só que isso aí ele me falou depois, né? Então, mas foi um mês assim, né? Deu uma bela diminuída nesses sintomas, foi um mês consumindo peixe, outros frutos do mar, aí que começou a vir os sintomas de novo, né? Aqueles mesmos sintomas, a depressão,
super olheira. Então, pelo visto, peixe não cura depressão. Que pena. Pensei que a gente tava à frente de uma grande descoberta aqui. E mesmo assim não segurou, né? Continuei com o cara perdendo massa muscular, né? Eu não tava conseguindo suprir a quantidade de proteínas o suficiente, né? Todo mundo que sabe que a biodisponibilidade, até a absorção de proteínas nos vegetais é diferente, mesmo consumindo ovos e peixe, né? Como muitos youtubers, influencers que foram vegetarianos, tiveram depois que adicionar ovos e peixe. Pelo visto, ele é um cara que faz academia, ele estava preocupado com a questão de equilíbrio, as necessidades proteicas que ele estabeleceu para ele mesmo como necessárias para ele fazer academia. E ele tinha um padrão de academia sobre ingestão de proteína que provavelmente era um padrão onívoro. E talvez esse foi o problema, porque para ele bater o padrão onívoro do cara que come carne de proteína, né, ele vai precisar colocar mais leguminosas, o que também vai aumentar a ingestão de carboidrato, devido a ter um maior teor nas leguminosas também de carboidrato. Obviamente isso vai aumentar a flatulência dele, vai dar o gás nele, né? Então eu acho que talvez o problema esteja um pouco aí, eu não sei, nem ele sabe, né? Isso aí teria que ser fazer vários exames de sangue, fazer um acompanhamento, não é qualquer nutricionista que vai saber mapear esse problema, porque é um estudo de caso, é um caso isolado. Tu não consegue fazer um controle populacional aí, nem um controle epidemiológico pra saber, mas é aquela coisa. Eu chutaria que parece ter essa o background dele. Provavelmente ele já fazia academia, ele se interessou pelo veganismo, talvez porque ele, sei lá, viu uma galera interessante ali, que forte, sendo vegana. E, vou tentar. Foi cortando aos poucos, sei lá, não sei qual a razão. Se de fato era respeitar os animais, não sei. Provavelmente ele foi tentar manter o padrão de treinamento dele na academia. Tô chutando alto aqui, né? Simplesmente mudando todo o cardápio dele, né? Tudo aquilo que ele estava acostumado a fazer, tem que fazer um novo equilíbrio proteico aí de que ele vai ingerir. E ele viu nas leguminosas a melhor fonte de proteína. E aí talvez isso aí dê algum desequilíbrio ali nele por conta disso. Que o corpo estava tão acostumado a ter aquelas enzimas que digerem carne, né? E do nada o cara vem e o cara tá associado a fazer músculo, manter ou ganhar massa muscular a partir daquele padrão digestivo. E aí do nada ele vem e muda isso. É normal que o corpo vai dar um efeito rebote. Pera aí, eu tenho que me acostumar. O que é isso? O que tá acontecendo aqui? Né? Porque, é tipo, pro teu corpo, tu mudar assim do nada, em pouco tempo, quando tu tá demandando um certo equilíbrio energético em função da academia, né? Pro teu corpo pode ter um probleminha aí, porque é como se tu tivesse saído de um terreno com uma determinada vegetação, com determinado frio, com uma determinada ambientação, com determinada alimentação disponível, e tu vai para um outro que é outra história, sabe? E aí teu corpo precisa se adaptar a tudo aquilo que é diferente. E se ele não conseguir num tempo hábil, ele vai dar um sinal de que alguma coisa precisa ser consertada. E aí ele vai fazer com que tu tome uma decisão consciente a respeito do que fazer. Vai saber, não tem toda a história aqui. Vamos continuar. Né? E depois outros que não só isso, mas tiveram que adicionar outros tipos de carnes também na alimentação, porque não estava suprindo as necessidades. Sim, foi bem trash mesmo. Então tu viu o que ele falou, não estava suprindo as necessidades. Ou seja, provavelmente ele estava com um padrão de necessidades onívoras para o treinamento dele, pro estilo de vida dele. Ele estava com esse padrão e ele simplesmente foi para um outro padrão alimentar, fez com que aquele padrão antigo de necessidades para os objetivos musculares, ele não fosse dado conta. E aí quando tu vai lá naquele grupo Musculação Vegana, lá no Facebook, tu vai ver que tem todo o manual lá que eles falam, tu não deve fazer o cálculo de proteína com uma alimentação vegetariana estrita, tu não deve fazer o cálculo de proteína como tu fazia numa dieta onívora. Isso vai dar ruim. Tu tem que calcular a proteína de outra forma. Eles mostram lá que tu não tem que fazer o cálculo. Eu preciso de 2-3 gramas de proteína por peso, por quilo. Não, tu precisa de, sei lá, 1 e tanta numa alimentação vegetariana. Pra te manter o padrão tal e tal. Talvez ele tava exigindo do corpo dele um desempenho tal que ele já tinha com a dieta anterior. E aí ele simplesmente não conseguiu dar conta disso e acabou tendo fadiga. A fadiga, a fraqueza e tal, em função disso. Porque ele estava demandando do corpo dele algo que a nova dieta não podia dar e que talvez ele não tenha adaptado a nova dieta para essa nova demanda. Porque não é que viu, isso significa que a dieta vegana é inferior porque com carne dava certo. Não, significa apenas que a dieta que ele tinha antes com carne estava adequada para o padrão de treinamento que ele tinha antes com a carne. Porque provavelmente quando ele foi estudado o que ele tem que comer para bater os macros dele para academia, pelo visto, né, ele teve esse problema de
verdade, ele teve toda necessidade de adaptação para uma dieta padrão onívora, né? Como, por exemplo, o pessoal, o cara lá, o fortão, eu tenho que comer frango com batata doce. Tu é um cara que não entende nada de nutrição, tu não vai entender por que frango com batata doce. Mas esse pessoal que é fortão, que come frango e batata doce, ele sabe por que eles comem frango e batata doce. Frango é carne magra com proteína tal, batata doce vai ter aquele carboidrato mais saudável, o que for. Então, talvez o problema seja aqui. Ele quer manter um padrão de treinamento que a dieta dele não permite. E aí talvez ele precisasse adaptar a dieta dele pro padrão de treinamento anterior, ao invés de simplesmente largar a dieta. É o que o vegano faria. O vegano ia atrás de entender melhor qual é a dieta adequada pro objetivo dele. Se é calistenia, musculação, crossfit, sei lá o que for, já que ele quer algum tipo de alto rendimento. Cada tipo de alto rendimento vai ter um tipo de dieta, um tipo de exercício, um tipo de, enfim, ingestão calórica. Então eu não sei se esse é o problema dele. Não faço ideia. Pode ser. E se for, isso aí meio que explica um pouco. Por que da fadiga, por que da canseira, por que da olheira, talvez. Depressão, eu não sei por quê. Mas enfim. Semana, que foi na semana retrasada, até a semana retrasada, que eu segui a minha alimentação comendo ovos e peixe e outros frutos do mar, não supriu, né? Eu comecei e voltou todos os sintomas depois desse tempo. Eu já não estava assim me sentindo, né, desde que havia cortado carnes, havia feito essa mudança na alimentação, né, e adicionado todos esses vegetais, todas essas frutas. Já não estava assim estava me sentindo diferente. Né, achando que fosse parte, né, de uma adaptação, né, porém que eu tenho, como eu disse, enfraqueci muito, né, e a última semana e os últimos dias foram terríveis. Né. Tava misturando também, voltou os sintomas com tudo. Tive, cara, todos os sintomas assim descritos de anemia, minha pressão caiu, sensação de depressão, essa olheira profunda, esse aspecto envelhecido, como meus parentes me confirmaram. Enfim, vocês estão vendo que ele está citando um caso de uma dieta com peixe. E ela não supriu as necessidades específicas dele, talvez por padrão de vida que ele estava almejando. Então, ele não estava exatamente numa dieta vegetariana estrita. Ele estava tendo problemas já também com uma dieta com algo de origem animal. Talvez uma dieta mais mediterrânea. E olha que dieta mediterrânea é apontada aí pelas organizações de saúde como sendo das mais saudáveis. Os países que mais têm longevidade costumam ter dieta mediterrânea. Então, ele estava meio que numa dieta mediterrânea e não estava dando bom para ele. Então eu chutaria que ou é esse caso aí de ele ter almejar um tipo de exercício que a dieta não dá conta, um tipo de rotina que a dieta dele não dá conta, ou pode ser um problema dele mesmo, do organismo dele, que nem ele sabe exatamente qual o problema. Mas enfim, que tu não vê isso ser reproduzido em muitos veganos. Eu admito que uma vez já tentei ser vegano do nada, por 2, 3 semanas. Eu só comia, sei lá, arroz, batata e salada e nada mais, porque eu não sabia o que eu tava fazendo, eu só queria ser vegano. Aí eu fui por modinha, lá em 2014. Então, daí eu voltei para ser ovo-lacto vegetariano e fui mais anos e anos ovo-lacto vegetariano sem problema nenhum. Pra te ver como explicar isso, sabe? Porque ele foi ovo-lacto vegetariano, sentiu algum tipo de problema, tentou ser vegano, voltou a comer peixe, né? E eu passei ovo-lacto vegetariano, sei lá, 7, 8 anos, não sei. Então, não sei, cara, é aquela coisa de corpo a corpo, caso a caso. Tanto rotular o veganismo, a dieta vegetariana estrita como boa ou ruim, é meio que boa ou ruim pra quem? Essa é a grande questão, né? Tava assim bem diferente, não tinha clareza mental, disposição para mais nada. Eu realmente tava pressão, tava dormindo demais, né, como já foi mencionado. Aqui no canal do Luciano Campos, né? Acho que ele falando sobre a live do vegetarianismo, né? Vegetarianismo parte... Agora eu não lembro muito bem o título direito, mas onde eu deixei meu relato. Vegetarianismo, parte 2. Vegetarianismo é besteira, se eu não me engano. Parte 2. Onde esse outro sintoma de dormir demais. Antes eu dormia entre 6 e 7 horas, passei a dormir assim 9 horas, 10 horas. Né? Tinha que ir deitar mais cedo, porque sempre acordava assim, dormia, eu notava que não supria, né, a necessidade, então passei a dormir mais, passei a me sentir assim, mais indisposto. O máximo que eu já dormi foi 16 horas, direto. Numa época que eu não comia, que eu não era vegano. O que eu não comia? Eu não comia essa variedade de vegetais que eu tenho agora. Eu tinha o quê? Nessa época aí eu tava, acho que na adolescência, eu devia ter uns 15 anos, sabe? Que eu dormi 16 horas direto e o meu padrão era isso aí, 8, 9, 10 horas eu comia carne todo dia. Então o que isso diz?
isso, tu dormir tanto é porque tu come carne? Não, pode ter vários outros fatores. Então esse é o problema da questão da nutrição e os efeitos dela no nosso dia a dia, no nosso corpo. Vai ter gente que vai tomar essa mensagem dele aqui como uma questão de dormir, como uma prova de que tu ser vegano faz tu perder tempo porque tu dorme demais. Por favor, né? Enfim, uma coisa nada a ver com a outra. Aquela coisa que eu já disse antes, evidência anedótica. Qualquer coisa que ele está dizendo aqui é um relato que só serve para fins de entender o que aconteceu com ele e não para fins de saber o que vai acontecer com todo mundo. Quando em casa, assim, tinha que aproveitava e tinha que repousar, coisa que eu não fazia. Tive que voltar assim a deitar, sabe? Isso significa que esse cara tem um problema muito sério com o próprio corpo. Incrível, tu chegar, ter que repousar. Cara, eu durmo muito bem, então, tipo, eu não vejo qual o problema. Eu tenho o horário que eu durmo, acordei ali 8, 9, 10 da manhã, às vezes eu me prolongo porque eu adoro dormir. Então eu não reclamo de ter que dormir, a não ser que eu tenha alguma urgência. E eu vou lá 11 da noite, meia-noite, eu tô ali, meu corpo tá preparado, deitar e dormir. E eu deito e durmo. E acordo depois sem nenhum tipo de acordar no meio do nada. Eu nunca mais acordei no meio do nada quando eu acordava antigamente, sabe? Eu só acordo se eu precisar ir ao banheiro. Daí eu vou ao banheiro, volto, dormiu de novo. Então é aquela coisa, ele pode dar um relato nesse sentido e eu posso dar outro relato no sentido contrário. E aí? Quem prova que o veganismo, a dieta vegana, faz bem ou faz mal? Tipo, pra mim tá fazendo tranquilamente bem, eu tô bem, eu não vejo nenhum problema, tô curtindo a vida. E tô padrão, tô a mesma coisa de sempre, de certa forma. Então, eu acho curioso é que a gente vai tomar esse tipo de depoimento como uma prova de alguma coisa, né? A evidência anedótica não é prova, é simplesmente uma evidência que faz com que a gente tenha uma noção do que pode vir a acontecer se a gente for reproduzir o comportamento como ele fez. E aí tu pode fazer exatamente como ele fez e ainda assim ser diferente. Esse é o ponto. Por isso que a relevância da evidência anedótica nesse tipo de discussão científica é muito baixa. Em função disso, eu posso fazer exatamente como ele fez e dar diferente. Por quê? Porque não tem reprodutibilidade do experimento dele. Não dá para reproduzir como ele fez, em termos para atingir o objetivo. Porque se tu consegue reproduzir 2, 3, sei lá quantas vezes da mesma forma como ele fez e tu vai alcançar os mesmos objetivos, os mesmos sintomas e consequências, aí tu tem uma evidência muito clara de que, de fato, tu ter esse padrão de alimentação é ruim em função disso que ele está dizendo. Mas enquanto tu não conseguir reproduzir isso, a gente chama de evidência anedótica. É algo que qualquer um pode relatar e tanto faz, tanto fez. Conta para gerar discussão e talvez instigar alguns cientistas a tentar descobrir o que está acontecendo, mas quem vai mesmo descobrir é o pessoal da parte clínica ali, parte laboratorial, parte de pesquisa, enfim, das mais variadas, que vai tentar, vamos convidar ele, vamos fazer uns testes, vamos não sei o que, e aí tem que publicar, e tem que ter revisão por pares, tem que entrar para alguma análise sistemática, uma meta-análise. É muito complicado esse tipo de discussão, por isso que a gente não pode pautar o sucesso de uma dieta a partir de relatos, a partir de depoimentos. Isso aqui é o perigo. Esticar as pernas, dar aquela descansada para salvar a energia, né? Então foi bem feio, né? Então cheguei assim numa situação bem complicada. Então aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou adicionar, novamente eu vou voltar na antiga dieta e ver o que vai acontecer. Foi numa sexta-feira, na verdade foi o sábado retrasado, né? Foi da sexta, até a sexta-feira eu tinha... a pressão caiu, né? Até fui no posto de saúde para tirar a pressão, né? Meu Deus. Pelo que ele tá falando, foi tão dramático. É alguma coisa errada com ele, cara. Não consigo ver de outra forma. É alguma coisa errada com ele, com o corpo dele, o organismo dele. Parece que não dá certo, né? Porque, cara, eu não conheço vegano com relato assim, sabe? A grande maioria dos veganos que eu conheço, eles estão bem. Eles não deixaram de ser veganos em função de alguma recaída ou o que for. Eles até fizeram o que estava ao alcance deles. Foram atrás de gente qualificada, foram conversar com gente qualificada se precisaram, né? Enfim, precisar ir no posto de saúde para tirar a pressão, aí parece que o bagulho foi sério, parece. Eu acho que tem que ver exatamente o fator de causalidade aí. Não sei se é exatamente a dieta, pode ter alguma outra coisa que ele não tá vendo, porque é aquilo que eu falei, de viés de confirmação. Talvez ele já estava interessado em deixar claro que o problema é a dieta, sabe? Daí ele tenta ao máximo confirmar que isso é verdade. Se ele tivesse viés de confirmação psicologicamente instaurado nele, aí todo o depoimento dele vai ser em função de confirmar esse viés. Esse é o problema dos relatos, dos depoimentos que servem de evidência anedótica. Quando tu já tem um viés claro pra ti, tu não deixa claro pra todo mundo que esse é teu viés. Tu apenas fala dessa forma e parece que isso é verdade. Seguindo. E fazer uns exames lá. Então eu voltei, né? E no dia anterior
que era no sábado, no café da manhã. Então eu adicionei ovos, como de costume, e já coloquei laticínio, uma boa quantidade de queijo, né? Fiz ali, fechei a tapioca, né? Tomei meu café ali, beleza, tal. E já o dia já foi outro, já foi completamente diferente dos dias dessa última semana que eu passei pela experiência. No caso, já era o pescetarianismo, né? Ou pesco-vegetarianismo, como chamam, né? Consumo de peixe, né? Mas que exclui outras carnes. Então tem algo curioso aqui, então, entre a diferença pro corpo dele dos laticínios e ovos e o peixe. Parece que o corpo dele não consegue suprir tantas necessidades assim, ou pode ter um fator psicológico muito forte aqui que a gente não sabe, mas o peixe parece não ser tão potente assim quanto os laticínios e os ovos. Não sei, tipo, se o dia já foi outra função disso, eu me pergunto, ele tava tão mal assim ao ponto de, não, eu preciso de um upgrade maior ainda, ao ponto de ter que voltar a comer carne? Voltar a comer carne vermelha, no caso, né? Pude ficar, antes que eu tinha até desenvolvido durante esse tempo uma compulsão alimentar, às vezes eu tomava, por exemplo, eu almoçava, e já estava com fome em seguida ali, não, né? Foi só de adicionar essa boa quantidade de queijo, né, nesse dia. Foi assim, cara, foi a tarde inteira me sentindo assim, deu aquele boom energético. Aqui, ó, isso que ele chamou de compulsão alimentar não é compulsão alimentar. Compulsão alimentar é algo que é diagnosticado, é um problema. O que o vegano passa é por uma experiência distinta de saciedade. Em função de tu estar comendo uma maior quantidade de vegetais não são tão densos quanto uma carne, por exemplo, um leite, ovo, né? Então, em função disso, tu tem uma necessidade de comer em grande quantidade para que tu possa bater a tua saciedade. Uma coisa que todo vegano percebe, que o vegano não, sou vegano, eu quero respeitar os animais, me diz aí o que eu tenho que fazer, eu vou me adaptar, vou viver vegano. Se eu tiver que comer de 3 em 3 horas porque a saciedade não tá batendo, eu vou comer de 3 em 3 horas, né? Isso não é compulsão alimentar, na verdade, tem gente até que recomenda fazer isso. Comi agora e daqui 3 horas já tô com fome de novo. Vai lá e come de novo. Tá? Não vai pensando que tu vai ser vegano, tu vai comer um monte de vegetais, um prato cheio, tu vai deixar de sentir fome por 8, 9, 10 horas. Não é assim que funciona, né? A gente tá tendo uma alimentação mais herbívora, digamos assim. E a gente vê os animais herbívoros e até alguns onívoros, enfim, comendo constantemente. A vaca pastando, o cavalo pastando. Boa parte do tempo eles estão comendo em função dessa necessidade real aí de estar suprindo essa necessidade energética o tempo todo. E isso não é nenhum problema em termos da tua saúde. Se tu consegue dar conta da tua saciedade comendo bastante, tu tá ok. Desde que tu coma algo saudável, melhor ainda. Na verdade, isso ajuda o vegano a emagrecer. Tem um fator de emagrecimento muito interessante aí. Porque tu vai comer, tu vai bater a saciedade, pronto, tô cheio. Só que quando tu sentir que tu tá cheio de tanto comer, tu não vai ter ingerido a quantidade calórica que tu teria ingerido numa dieta padrão onívora. Ou seja, em função de tu ter menos calorias ingeridas, o que vai ocorrer com o teu corpo é um emagrecimento constante. É possível sim que isso explique a questão do perda de massa muscular dele. E não, talvez não seja nem a massa muscular, mas talvez ele tenha perdido gordura mesmo. Quando ele falou, perdeu a pochete ali, tá, a barriguinha, né? Isso é um truque para quem quiser emagrecer, tu entrar numa dieta vegetariana estrita que tu vai emagrecer comendo. Isso é algo que é comprovado. Não é compulsão alimentar só porque tu tá constantemente ali com fome. Tu não tá compulsivo. Tu tá simplesmente comendo aquilo que teu corpo tá demandando em função agora desses nutrientes que estão disponíveis. Então ele vai ter emagrecimento em função disso, porque ele não está comendo apropriadamente a quantidade calórica necessária para manter o peso dele. Mas aquela coisa não tem como eu saber porque eu não sou o nutricionista dele, eu não fiz acompanhamento, mas essas coisas de certa forma explicam alguns dos problemas dele. Fiquei um bom tempo de jejum prolongado, assim, me sentindo uma disposição que fazia tempo que eu não sentia, sabe, uma energia, clareza mental, sabe, tudo, cara, tudo voltando assim, sabe, tudo se alinhando de novo. E aí de noite, sim, né, fizemos uma churrascada aqui já, adicionei ali carne de ovelha, né, costela.
Não, eu vou ser vegano, vou ser vegano. Aí de repente, pá, que legal, voltei a comer carne, vamos fazer churrascada. Perceba que pra mim esse cara nunca foi vegano, não dá pra dizer sequer que é ex-vegano. Primeiro que ele nem atingiu uma alimentação vegetariana estrita. Ao momento tá comendo ovo, daqui a pouco ele tá comendo queijo, daqui a pouco ele tá comendo carne de peixe, né? E aí, quando ele vai mantendo ali o viés de confirmação, vai adicionando os ingredientes de origem animal, eu botei ovo, botei leite. Opa, já senti o dia diferente. No dia seguinte, churrascada. E agora eu vou fazer um depoimento de como ser vegano é ruim. Ele faz uma experiência, uma brincadeira com ele mesmo, vou tentar ser vegano, vou, né? E aí, do nada, ele, em pouco tempo ele já tá voltando a fazer churrascada e bota tudo quanto é tipo de peça de animal morto na churrascada dele. Por quê? Porque um vegano, alguém com a mentalidade de respeitar os animais, ele pode até voltar a comer carne por uma questão de saúde. Ele até pode acontecer isso. Agora, simplesmente, sabe, festejar com bicho morto, adicionando variedades de animais mortos pra comemorar, isso não é coisa de vegano, não é coisa de mentalidade de alguém vegano. Ele falou lá no começo, a questão, né, sacrifício de animais, exploração animal, ele mencionou isso super brevemente. Depois ele focou na saúde dele. E agora, vamos fazer festança com um monte de bicho morto. Eu tava mal de saúde e agora eu vou fazer churrascada. Como se churrascada fosse a coisa mais saudável do mundo. Como se a densidade de gordura saturada e colesterol ali não fosse nenhum tipo de problema pra ninguém. Então, pra mim, esse cara aqui, cara, desculpa, não sei se é Eric o nome dele. Desculpa, cara, mas tu é um embuste. Se tu quer falar sério sobre isso aqui, eu te convido a vir aqui no canal e bora ver direitinho qual o problema aí da tua tentativa de ser vegano, tentativa fracassada. Eu mesmo já tive uma tentativa fracassada de ser vegano, é por ignorância minha. Eu simplesmente entendi que, não, espera, dá um tempo aqui, vou me adaptar e um momento eu vou ser vegano. Eu respeito os animais, eu quero fazer algo a respeito para privilegiar eles. E tu simplesmente fazer algo totalmente desnecessário, como uma churrascada, desculpa, mas claramente, tu sequer passou pela mentalidade de um vegano nível 1. Ela ligado, já voltei assim pra ver o que ia acontecer. Então eu passei, né, já faz uns 10 dias que eu voltei a adicionar outros tipos de carne na dieta e o queijo. E eu vim me recuperando durante essa semana, né? E, cara, simplesmente eu voltei com aquela mesma energia, mesma disposição, sintomas de depressão desapareceram, sabe? A olheira, ela, como tava esse buraco negro ao invés dos olhos, ao redor dos olhos aqui, desapareceu, a clareza mental voltou, assim, a disposição, a energia é outra. Voltei ao meu eu anterior, né, antes de cortar tudo isso. Então, me sentindo muito mais disposto, não conseguia nem raciocinar direito, né? Eu começava a falar, assim, já esquecia, já perdia toda tudo que eu já tenho, né? Eu nasci com o transtorno de déficit de atenção, eu tenho isso, né? TDAH. Só que exacerbou o negócio, assim, tipo, potencializou nível máximo, não tinha... É interessante que ele já tem as coisas e aí vai lá, potencializa, e aí o problema é a dieta. Ou seja, parece que ele esquece do fato de que ele tem o problema tá nele. E aí faz parecer que se a outra pessoa tentar a dieta, ela vai ter o problema que ele tem, que o problema é dele. Enfim. Não conseguia me concentrar em nada, não conseguia nem falar direito. Conseguia, sabe, eu me perdi assim, né? E depois disso eu conseguia também falar melhor, raciocinar melhor, sabe? Esse esquecimento, sabe, que eu tinha, né, de repente ia fazer uma coisa, pegar uma coisa, já esquecia completamente, né, o que ia pegar lá, o que ia fazer. Então foi trash, foi bem trash a coisa mesmo. Então esses sintomas, eles sumiram, desapareceram, e eu tive essa recuperação. Foi uma recuperação gradual, né, nessa última semana, nesses 10 dias para cá. E sim, eu tô me sentindo muito aliviado, de fato, né? Me sentindo assim curado, de fato curado, né? Literalmente. Então é essa experiência que eu tive, né? E mesmo com toda a informação, né? Mesmo com os alertas, assim, mesmo seguindo todos esses cuidados, eu tive sim esses efeitos colaterais, como falam muitos YouTubers. Então fui atrás de relatos de ex-vegetarianos, de ex-veganos, influencers, né, e depois vi mais sobre o outro lado da moeda, né, e confirmei tudo o que eu estava passando, né. Mas então eu deixo aqui esse meu relato como alerta, né, para qualquer um que pensar em fazer essa transição, que ao meu ver, né, e que como é de fato muito arriscado, algo muito arriscado mesmo, cara. A alimentação é uma coisa que não se brinca, né.
ela, se a gente não dá o que o nosso corpo, que a nossa biologia pede, inclusive os nutrientes que todos os nutrientes, as gorduras que o nosso cérebro precisa, que é de fato o órgão que mais precisa de energia, é o órgão que mais absorve a energia. Sim, a principal fonte de energia do cérebro é a glicose. Pode vir em forma de amido, carboidrato em geral. Não tem carboidrato em carne. Por isso que não faz muito sentido uma alimentação baseada em vegetais, uma alimentação rica em carboidrato vai ter problema cerebral como depressão. É isso que não casa. Certamente o fato de ele estar numa alimentação rica em vegetais e ter problema no próprio cérebro, isso significa que se tem um problema real ali, é um problema próprio dele. Então tu não pode nivelar o que é certo e errado em função de dieta, de alimentação para as pessoas a partir de um caso marginal. Caso marginal por quê? Porque ele não é padrão, não é um caso normal, é um caso com, sei lá, com TDAH, é um caso que, sei lá, ele faz alguns exercícios que ele está acostumado com uma dieta onívora, que talvez tu não faça esse tipo de exercício, caso talvez de uma própria genética, que tem olheira, sabe, é um caso de uma pessoa caucasiana, se tu for preto não vai servir a mesma história para ele, se tu for uma pessoa asiática não vai servir o mesmo relato para ele, que ele, usando a carga genética. Se tu acredita que esse cara, enfim, ele nunca foi vegano, aí ele vai tentar tirar o viés da tua crença aqui, dizendo, né, lá no comecinho, proteção animal, né, etc e tal. E aí tu vai ver que tem algum tipo de furo nele, né? Eu, por exemplo, tô vendo furo no raciocínio dele. Mas o maior furo aqui não é nem de que ele pode ter dado errado na questão alimentar. Pode ter dado perfeitamente. E é uma pena que tenha dado, né? Mas o que certamente parece estar errado nessa história é dizer que ele é vegano ou que ele um dia já foi vegano. Como é que tu pode ser o que tu nunca foi? Como é que tu pode ser ex-vegano se tu nunca foi vegano? Ele tentou fazer uma transição que foi totalmente falhada e não dá pra dizer que ele é vegano em função disso. Quando tu entende o veganismo, tu vai ver que o veganismo não é dieta. É tipo, eu sou no momento a favor dos direitos humanos. Agora eu sou um ex-defensor dos direitos humanos, porque, sei lá, eu tentei ser defensor dos direitos humanos e a milícia bateu na minha porta. Não, tu não vai não vai vender teus valores só porque, sei lá, alguma coisa tá te ameaçando. Tu vai buscar adaptar o teu contexto aos teus valores, porque tu acredita neles. Então é esse tipo de coisa que tá errado aqui. Não dá pra dizer que esse cara, me parece que não dá pra dizer porque esse cara um dia sequer foi vegano. Enfim, vamos ver se tem um finalzinho. No nosso corpo. Então, de fato, cara, é a primeira coisa que bate, os primeiros efeitos que começa a sentir são os mentais. E fica a grande discussão agora se bateu tão forte a questão mental nele que ele ficou mentalmente perturbado ao ponto de fazer um depoimento desse. Veganismo não é dieta. Veganismo é uma posição moral em relação ao respeito aos animais. Tu respeita ou não respeita os animais? Essa é a grande pergunta. Eu respeito. Como é que tu respeita alguém que tu come sem uma necessidade real disso? Mas a necessidade real tá aqui, eu tentei ser vegano, eu não consegui, eu tive que voltar pra fazer churrascada. Existe uma necessidade real em fazer churrascada. Tu não pode comer apenas o adequado necessário, por exemplo, só um filezinho, uma coisa assim, e tocar o dia. Não, tem que fazer churrascada, senão tu vai morrer de fome. Teu cérebro vai ficar depressivo se não tiver churrascada. Enfim, eu não sei o que pensar direito dessa situação aqui, cara, mas eu fiquei... Eric, se tu estiver vendo esse vídeo, se de alguma forma chegou esse vídeo em ti, entra em contato comigo que a gente vai fazer uma live junto, a gente vai falar a respeito. Eu suspeito que tu nunca foi vegano e que esse nem era a tua preocupação na hora de mudança de dieta. Sei lá, tu tinha uma preocupação genuína em ter uma alimentação mais sustentável, o que for. Teu corpo não autorizou de certa forma isso, mas talvez também tu tava pela modinha. Sei lá, tu conheceu uma guria bonita na academia que era vegana e tu queria dar uns pega nela. Pode ser um monte de coisa. Assim como os teus problemas nutricionais pode ser um monte de coisa, inclusive a suplementação farmacêutica que tu estava fazendo desnecessariamente. Muito obrigado pela atenção de todos. Quem quiser entrar e bater um papo comigo, entra lá no Discord, tá? Todo domingo aqui, debata com o vegano. Vocês podem vir debater comigo às 8 horas da noite. Seguimos, né? Porque seguimos veganos. Porque nossa preocupação aqui não é dieta. Eu como um monte de podrão. Vocês podem ver no meu canal eu comendo um monte de porcaria. Não tô preocupado com a melhor saúde do mundo. E até então tá dando certo, né? Porque minha preocupação é respeitar os animais. Eu quero continuar mantendo o mesmo estilo de vida aleatório e não muito preocupado com a saúde que eu sempre tive. Mas agora respeitando os animais, né? Dá pra fazer. E tem tantas provas
exclusivas disso aí, mas as provas que realmente contam são as provas científicas. E elas estão aí. Pode acessar meu site, alisonaugusto.com, e ver lá a seção de argumentos em relação à saúde, para entenderem que sim, dá para ser vegano, e vocês têm que tirar suas próprias provas. Não confiem no relato de X, Y, B, ou elas podem estar tentando te enviesar. Tu pode fazer uma transição gradual? Pode. Dá para te fazer uma transição total do dia para noite? Pode. A grande questão é saber o que tu tá fazendo. Se tu quer mais ou menos entender o que tu pode fazer, saber o que tu tá fazendo, você pode entrar em contato comigo, entra lá no Discord. No Discord a gente conversa sobre mais variados assuntos. E para quem tá perdido na questão nutricional, a gente atende também. Nós não somos, até tem nutricionista, mas eu particularmente não sou nutricionista, mas a gente consegue contatos de nutricionistas caso tu tenha tão preocupado que tu precise de nutricionista. Eu sou vegano, nunca tive acesso a nenhum nutricionista. O máximo que eu vou fazer é exame de sangue, mas assim, vai de cada um. A grande questão que não deveria ir de cada um é a questão do respeito aos animais. Eu acho que vocês têm um dever de respeitar os animais. E isso começa com as escolhas que vocês fazem no dia a dia, inclusive escolhas sobre o que vai colocar no prato. Enfim, sejam veganos. Se vocês duvidam que dá pra ser só por causa de um relato como esse, bom, perdão, mas então vocês vão começar a acreditar até em terra plana, porque tu tem um monte de relato de terraplanista dizendo que viu que a terra é plana. Mas enfim, forte abraço então, pessoal. Até mais.